Deus no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei. Deus no comando. Naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar. Que alegria mais uma vez juntos para proclamar essa verdade. Quando Deus está no comando da nossa vida, tudo muda. Posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí, jovem, é Deus que nos fortalece para seguirmos adiante, por isso coloque-o no comando da sua vida. E olha, muita coisa boa você vai viver e vai experimentar. Não é, vida plena? É isso aí, Padre Elton. É nóis. É nóis. Tudo certo naquele que nos fortalece? Amém. Tudo forte. Tudo forte também? Forte. Isso aí, com alegria, viu? Sempre muito bem-vindos. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto. Tem galera com você hoje, não? Tem sim. O pessoal de Betânia. Aí, não ó. Tá bom, não, tchauzinho. Aqui do santuário também, Nossa Senhora de Guadalupe, aqui, ó. Ai, que coisa boa. Bem-vindos mais uma vez ao programa Deus no Comando. Mike, hoje nós vamos falar sobre um assunto... Todo assunto é muito especial. Esse jargão seu já é de prática. Todo assunto é especial. Tá bom, né? Mas eu acredito em você, porque é especial mesmo. Gente, me ajudem, eu preciso mudar isso. Gente, então nós vamos falar sobre o desafio de ser um cristão dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade. Será que é difícil? E como é? Já passei por essa fase já. Já? Já é formado? Já sou formado, já. Ah, menininho estudioso. Tá vendo essa barbinha aqui já, ó, muito tempo, ó. Gente, então, olha, Michael, o desafio de ser um cristão dentro da universidade. Há 3 anos atrás, se não me engano, surgiu aquele o Deus Não Está Morto, que trouxe um pouco dessa realidade no filme, né? Está indo para a 3ª edição agora, nesse ano, está bem famoso, bem famoso, e discutiu um pouquinho dessa realidade, como é difícil manter a santidade, a fidelidade e as próprias crenças religiosas no meio universitário. Porque às vezes a ciência nos questiona e questiona a nossa fé, muitas vezes são pessoas de outras denominações, ou então até mesmo que se dizem ateias, né, que questionam a nossa fé e tentam fazer com que a gente não acredite de forma nenhuma, em nada, né? E são tantas pessoas que também dizem, não preciso de fé, não preciso de religião, não preciso de espiritualidade para viver, porque o que importa é o estudo, o que importa é o conhecimento, o que importa é fazer as coisas boas. Mas nós sabemos que não é bem assim. Com certeza não. Se com Deus já é difícil, imagina sem Deus. Então, para tratar um pouquinho sobre essa realidade, eu quero convidar a Daiane, coordenadora estadual do Ministério de Universidades Renovadas aqui do estado do Paraná. Chega para cá, Daiane. Boa noite, Daiane. Seja muito bem-vinda ao programa Deus no Comando. Eu que agradeço o convite, fico imensamente feliz, porque é um assunto, né, que, diga-se de passagem, eu sou apaixonada, né, que é a evangelização no meio acadêmico. E é um desafio, não é? É um desafio, principalmente nos nossos dias, né, com tantas ideologias que surgem, principalmente no meio acadêmico, é um desafio muito, muito terrível. Daiane, o que significa ser cristão no meio da universidade? Eu creio que significa nadar contra a corrente, né? Enquanto o mundo caminha numa direção, né, em todas as áreas hoje, mas o meio acadêmico acaba sendo mais gritante, venha ser nadar contra a corrente, venha ser você ser diferente, né, dos demais e ainda mais tentar levar quem você conseguir junto contigo na mesma direção, né, rumo a Cristo. É lutar por aquilo que você acredita, não é?
Sim, eu creio que é lutar além do que se acredita, né? Além dos sonhos pessoais, é lutar também pelos sonhos de Deus, né? Que é a construção da civilização do amor, né? Com base no conhecimento científico, não só na fé, mas também no conhecimento científico, pela razão, né? Já escutei tantas vezes, inclusive no seminário, que quando a gente vai para uma faculdade, vai para uma universidade, o risco de perder a fé é muito grande. Isso é real? É real, é bem real. Só que, infelizmente, eu gosto de dizer, por mais que seja forte, que só perde a fé aquele que já não tinha, né? Só perde Com a certeza. fé Só perde aquele que... que não tinha. Aham. Porque se você tem uma fé bem embasada, se você tem uma fé bem fundamentada, né, as estacas bem fincadas no Senhor, a faculdade claro, vai pipocar algumas dúvidas, mas você sabe aonde buscar, você sabe aonde sanar essas dúvidas, né, da doutrina da igreja e tudo mais. Mas aquele que já não tinha uma fé, ou aquele que só tinha puramente uma fé cultural, passada de geração em geração, de tradição, provavelmente ele vai perder e se perder no processo. Nós dizemos, ninguém perde o que não tem. É bem isso. Porque às vezes, até no estudo da teologia, que é teologia, é o estudo de Deus. Nós buscamos aprofundar aquilo que há nas Sagradas Escrituras e o que a igreja também ensina a partir de toda a tradição. E muitas pessoas que ao estudar teologia dizem perder a fé, ou mesmo diante da filosofia, e a filosofia é um passo a mais, porque a filosofia não responde nada, né? A filosofia nos ajuda a perguntar, e a perguntar cada vez mais, ampliando o nosso campo de visão. Então, muitos lá diziam perder a fé porque diziam que na ciência encontravam respostas. Mas a teologia, por exemplo, é uma ciência, mas que ajuda a dar razões para a fé. Talvez, como agregar esse desafio ou juntar, mesclar esse desafio de razão e fé dentro da sociedade? Da universidade. Tem uma frase de São João Paulo II, né, que inicia Fides et Ratio, né, que é um documento sobre a fé e a razão. Eu vou sintetizar ela, porque eu não lembro a frase inteira, mas ela vem dizer assim, que a fé e a razão, elas constituem como que duas asas que nos levam ao conhecimento da verdade. Então, eu acho que parte desse princípio, da gente entender que para você ter fé, ela tem que passar primeiro por um crivo da razão. Né? Porque a fé, ela se dá a partir do momento que você olha algo, você fala, putz, isso é real. E a partir do momento que a gente determina que aquilo é real na nossa vida, a gente passa a crer. Ou seja, a própria fé, ela passa por uma adesão da razão. E vice-versa, o contrário, né? É verdadeiro. Sim. Para você crer em Deus, para você crer e amar ao Senhor com a tua razão, a tua fé tem que dizer, não, isso é crível. Isso é passível de crença. É possível. E aí a gente pode viver dentro da universidade, esse link entre a fé e a razão, de você entender que a ciência, ela não te afasta de Deus, pelo contrário, ela te aproxima. Né? Pelo contrário, até porque foi a igreja que criou o método científico. Né? Com certeza. Então, a gente não tem que temer a ciência, a gente tem que amar e falar, não, isso aqui foi a minha igreja que criou. Né? A própria universidade, o conceito... a própria fé, né? 1 Pedro, né, 3,15, né? Dá razão. Já colou uma resposta minha. Mas isso é bem isso. Dá razões à própria fé. Daiane, você percebe que um dos problemas é a questão da razão e da fé, debatido há muito tempo em vários locais. No jovem hoje, universitário, encontra outras dificuldades além da razão e da fé? Essa contraposição entre razão e fé? Sim, infelizmente existe a questão a própria doutrinação hoje é farto, assim, infelizmente é um problema bem sério que a gente passa nas universidades hoje, né? A doutrinação, esse apelo às ideologias, né? Não cabe nominar nenhuma, né? Mas o apelo às ideologias hoje, que eu gosto de fazer uma comparação com o câncer, né? Quando ele surge, você se toca que ele está ali, talvez já é tarde demais, quase. Já está aí há mais tempo, né? As ideologias hoje é um problema bem sério, mas também eu gosto de pensar que a própria saudade de casa, né, para quem mora longe dos pais, para quem saiu para estudar, né, a saudade de casa, esse sentimento de uma liberdade, né, que evolui para a libertinagem, né, essa falsa noção de liberdade, né? Nossa, estou longe de casa, estou longe dos meus pais, sou livre, né? Então vai evoluindo até chegar num ponto de libertinagem, né, de doença quase, né?
É bem complicado. Daiane, além de você ser coordenadora do MUR, você é universitária, claro, Sim. né? E no meio universitário você percebe que há influência dos professores e uma certa resistência diante da espiritualidade? Sim. Os professores, eles gostam, alguns, não vou dizer, não todos, né, não vou generalizar, mas alguns gostam de deixar claro que o Estado é laico, né? Muito embora, se ele fosse realmente laico, a gente poderia manifestar a nossa fé, né? É verdade. Mas gostam de enfatizar isso. Percebemos uma perseguição velada, né? Isso, sim, nossa, é muito assim. Eu lembro que quando na época, né, no início da minha graduação, às vezes eu chegava com o violãozinho, embora eu não toque, né, mas eu levava o violão, não toque nem cante, Corajosa. né? Uma das misericórdias do Senhor para com o meu gol, inclusive, visto que eu não canto, ele vivia sempre cheio e era eu que cantava. Mas Deus é pai. Eu lembro que eu chegava com o violão na sala, o professor zombava da minha cara, enfim, brincava na frente de todo mundo. Isso era super comum da parte dos professores. Até porque a fé ela é muito expressa através de uma devoção. E aí as maneiras de rezar e o jeito de rezar, e aí vão em contraposição àquilo que a racionalidade diz. Ainda mais quando você fala em renovação carismática católica. Aí não é verdade? Sim. E aí vem essa contraposição. E aí a maioria dos professores e boa parte dos nossos irmãos de outras denominações não entendem esse jeito de rezar. E o que esse jeito de rezar nos ajuda hoje o jovem cristão? Eu acho que o jeito particular, a identidade da renovação carismática, ela leva a esse apelo de transformação da vida, né? De você se encontrar com Cristo, né? O próprio batismo no Espírito Santo, que faz parte, compõe a identidade da renovação carismática católica. Então, quando o jovem se depara com esse nosso jeito de rezar, ele fica tipo, o que é isso? Né? O que é isso? Eu quero saber. Aí, quando ele é impactado pelo batismo no Espírito Santo, aquele sentimento de transformação, de não, pera, aquele encontro com o Senhor, né, que estende a mão, né, e fala, levanta-te, anda, né, converte-te, muda de vida, coragem, né? É esse mais ou menos isso. Impacta, mas é esse impacto que atrai o jovem, né? Esse impacto com a verdade. Uma verdadeira experiência com alguém vivo e ressuscitado. Sim, né? Não só com aquela historinha, né? Muitas vezes quando a gente é criança, a gente cresce achando que o evangelho ele é uma espécie de história para dormir, né? Muitas vezes. Né? Uma fábula. Conto, né? Uma fábula. Pelo menos meus pais são muito católicos, mas até eu não ter esse encontro com o Cristo, para mim era uma fábula, uma história que transmitia uma moral. Ponto. Né, até ter um encontro com esse Cristo vivo, né, no nosso meio. Que faz toda a diferença. Nossa, né? É a cereja do bolo. Né? Esse é o programa Deus no Comando. Nós estamos falando sobre o desafio de ser um cristão, um jovem cristão no meio universitário. Mas, Daiane, tem alguém que quer contribuir conosco e é um amigo nosso também, o Thiago Brado, com Piada do Brado. E aí, Deus no Comando, tudo bem com vocês? Olha só, faculdade, o desafio de ser cristão. Me fez lembrar uma história. O fazendeiro tinha 3 filhos e o mais velho chegou e disse, pai, o senhor poderia comprar uma caminhoneta para mim? Porque todo mundo lá na faculdade tem carro, só eu que não. Aí o pai olhou para ele e falou, só depois que o pai pagar o trator. Tá bom então. Chegou o filho do meio, pai, será que o senhor podia comprar uma moto para mim? Aí falou, só depois que eu pagar o trator. Tá bom. Aí o mais novo, 6 aninhos, né? O caçulinha, chegou. Ô pai, o senhor pode comprar uma bicicleta pra mim? Eu já falei, moleque, só depois que eu pagar o trator. Ficou bravo, né? Aí o moleque saiu correndo, meio triste, desanimado. Aí chegou lá no fundo, viu no galinheiro o galo subindo, né? Em cima da galinha. Sabe como é que é esse negócio da natureza? Aí ele chegou correndo, deu um bicudo no galo, jogou o galo longe e falou, aqui em casa todo mundo vai andar a pé, enquanto o pai não pagar o trator. Valeu, galerinha do Deus do Comando. Tamo junto. Esse Thiago é fera, né, gente? Só o Thiago mesmo. Esse é o programa Deus do Comando. Voltamos já já. Fique ligadinho. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar.
Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar, derrama. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar, derrama. Uma chuva de graças aqui no programa Deus no Comando para a sua vida, para a sua família, para você, jovem. Por isso, aquele abraço para Cornélio Procópio, no Paraná, Gi Paraná, em Rondônia, e Presidente Venceslau, São Paulo, porque a TV Evangelizar, a família em primeiro lugar. Jovem, nós estamos falando no programa Deus no Comando sobre o desafio de ser cristão em uma universidade. E me parece que a galera tem pergunta. É ou não é? Tem sim. Michael, vai lá. Deixa eu ir lá. Quem começa hoje? Aqui? Boa tarde, Dené, tudo bem? Eu gostaria de saber de você sobre a vergonha que os jovens têm em evangelizar no meio acadêmico. Olha, precisa de uma porção dobrada do Espírito Santo, preciso confessar, assim. E, no mínimo, estar pronto, né, para responder a fé que você tem. Mas é comum, infelizmente, é muito comum, né, jovens terem vergonha de professar a fé. O que eu tenho para mim que é um sinal de falta de conversão, né? Porque quando você é apaixonado por alguém, isso acho que todo mundo já passou por isso. Quando você é apaixonado por alguém, você tem a ânsia de contar para todo mundo que você está apaixonado, né? Então, se você sente a vergonha de evangelizar no meio acadêmico, significa que você ainda não ama o Senhor o suficiente. Então, eu aconselho um enamoramento maior, né? Se encontrar mais com o mestre. Próxima pergunta. Olha o desafio aí, ó. Boa noite. Boa noite. Como é que acontece esse movimento dentro da universidade? É através de grupos de oração, pregação, música? Isso. O GOL, né, como nós costumamos chamar, é Grupo de Oração Universitário, ele acontece na hora do intervalo somente, né, é composto por oração, né, momento de batismo no Espírito Santo, pregação e oração pós-pregação. E eu gosto de dizer que é um kairós, né? Muitas vezes a gente está preso no cronos, né? Mas aqueles 15, 20, às vezes 10 minutinhos fazem a diferença na vida do universitário, né? E o Senhor que cabe de cuidar desse tempo. A minha coordenadora estadual ela tem uma frase maravilhosa, né? Ela diz assim: nossa, eu fiquei surpresa que em 15 minutinhos dá até para chorar. Dá para chorar e dá para se converter também, inclusive. Com certeza, né? O Espírito Santo faz maravilhas, Nossa, independente milagres. do tempo, né? Boa noite. Eu queria saber, assim, são duas perguntas. Qual que é a sua maior dificuldade e qual que é a sua motivação que te leva a continuar com esse trabalho? A maior dificuldade hoje, assim, infelizmente, não sei se pode dar nomes, né, mas o marxismo cultural hoje é uma dificuldade gritante no meio acadêmico, né? Sim. E o que me motiva a continuar lutando é combater o marxismo cultural. Eu acho que o jovem ele acaba perdendo não só a inteligência, né, mas a alma a longo prazo, né, quando se deixa levar por essa cultura tão nefasta, né? Então eu acho que o que motiva é isso, é combater as heresias que se levantam contra a nossa igreja. Daiane, nós temos aí o testemunho de muitos mártires na igreja que optaram por não, ao invés de negar Deus, optaram Perder pela a vida. morte, né? Uhum. E hoje a gente percebe que às vezes está meio que no meio da juventude, não, eu vou dizer que eu não acredito, mas no fundo eu vou acreditar, né? Mas lá no coração eu acreditar porque eu não quero me incomodar. Só que isso é algo muito perigoso, não é? Sim, é muito perigoso porque, na verdade, você é um falso cristão, né? É um cavalo de Troia, né, na verdade. Você se diz católico, mas não age como tal. Né, se diz católico, mas não tem a audácia, a coragem, né, que é uma virtude, né, não tem a virtude da coragem de dar a vida por aquilo que você crê. Né. Eu gosto de dizer que o nosso tempo, muito embora em outras culturas, né, já se morra, né, pela fé que professa.
Mas na nossa cultura ainda nós não perdemos a cabeça, né? Como diz Papa Bento, né? O martírio branco, né? É o martírio da ridicularização. Nós somos ridicularizados constantemente no meio acadêmico. Pela fé que acreditamos. Pela fé que nós professamos. E aí nós precisamos estar prontos, né? Como falávamos e como brincávamos com a palavra de 1 Pedro, né? Estarmos prontos para dar razão à nossa esperança, que é Cristo, né? Daiane, comentávamos nos bastidores, melhor, antes disso, que sabemos que o jovem, ele, além da universidade, ele tem muitas atividades. Tem aqueles que trabalham, tem aqueles que precisam cuidar da casa, do irmão mais novo, tem outras funções, outras obrigações, tem aqueles que se dedicam integralmente aos estudos. Então, uma avalanche de coisas, além das decisões que precisa tomar na vida, além dos rumos que a vida tem tomado, e às vezes entram em parafuso, porque são tantas as coisas que tem aí para resolver. E como lidar com isso diante do desafio de ser cristão também, porque a fé também é abalada nesses momentos, né, de pressão. Como lidar com isso nesse momento onde parece que tudo aprisiona e tudo sufoca? Nesses momentos que a gente percebe o quanto a igreja é perfeita, né? O quanto a igreja, né, ela, num todo, ela é perfeita. Aí eu gosto de citar, né, a virtude da ordem, né? Você ordenar a sua vida, né, conforme as prioridades. E aí a gente já faz um gancho com São José Maria, né, que fala que a santidade também está escondida na obrigação das coisas, no cumprimento das coisas ordinárias. Ou seja, a partir do momento que você percebe que estudar também é santidade, que o caminho de estudo, o caminho profissional também é um caminho de busca pela santidade, aí as coisas dão um estalo, assim, fala, não, pera, significa que eu estudar é rezar também? Sim, se você fizer isso na presença do Senhor, também é uma oração. Se você se coloca para estudar, para uma prova, trabalhar, ordenar a sua vida, também é uma oração. E é possível. Né? É possível, existe Sempre. A possibilidade de você, a partir do momento que você ordena as coisas, elas se tornam possíveis. Né? Assim como a gente partilhava também nos bastidores, né? Ano passado eu defendi meu TCC, e foi assim... O que veio junto com o TCC? Partilha com o povo. Veio tensões, né? Muitas. Muitas tensões, né? Eu sou acadêmica do curso de arquitetura, acabei desistindo de uma matéria para conseguir conciliar o meu TCC e a minha sanidade mental ainda, né? Então, né, o meu marido teve um papel crucial também nisso, mas eu ouso dizer que é possível, né? Ouso com testemunho de dizer que... Isso que... Além do TCC, pessoalmente, você estava também vivendo uma outra aventura. Eu me casei né? ano passado, né? Tive a graça de me casar. A preparação de um casamento e o TCC, né, gente? Olha que desafio. E o detalhe que o meu casamento, né, ele teve todo um diferencial, que fomos nós quem fizemos todas as coisas, decoração, foi totalmente... Imagina, gente. Foi totalmente familiar, né? A família fez parte da composição, da confecção. Entrar em parafuso mesmo. Foi, assim, mas aí que a gente passa, né, organizando as coisas. No primeiro semestre eu escrevi a monografia e organizei as coisas do casamento. E no segundo semestre eu já havia casado, né, casei em maio. No segundo semestre ficou o TCC, a parte bruta do TCC. Aí meu marido cozinhava e limpava e eu no TCC. Né? Ele foi a peça fundamental, né? Aliás, um beijo, amor. Qual que é o nome do santo mesmo? É Marcos. Marcos Cardoso, rogai por mim. Mas ele foi uma peça fundamental. O único defeito dele é que ele é corintiano, infelizmente. É bem grave. Defeito, bem grave. De passagem bem grave. Padre, a gente tem mais perguntas aqui na plateia. Tem pergunta, por favor. Boa noite, Daiane. Boa noite. Gostaria de saber, assim, se os jovens universitários que participam do grupo junto com vocês são jovens que participavam já de grupos nas paróquias, ou acontece muito de bastante jovens ter a primeira experiência com o Senhor nos grupos universitários? É muito comum os jovens terem a primeira experiência com Cristo através do Kairos, né? Através daquele tempo de graça. 15, 10 minutinhos, como eu falei antes. É muito comum. E a gente tem assim, testemunhos no estado de jovens que se encontraram, mudaram de vida, né? Abandonaram a vida que viviam para viver o que o Senhor pede. Né? Na verdade, é raro os jovens que já participavam de um grupo de oração jovem e que começam a participar no grupo de oração universitário. Até por já se identificar com o carisma do grupo de oração de paróquia. Né? Daiane, explica um pouquinho, pessoal, como que é dividido o MUR. São três modalidades, né? 3 estilos, né? O MUR é dividido em GOL, GPP e GOI. Né? O GOI, Grupo de Oração Estudantil, nas escolas, né? Ensino médio, ensino fundamental.
o GOL, Grupo de Oração Universitário, né, Sim. Grupo de Oração Universitário, né, e o GPP, que é Grupo de Partilha e Perseverança, perdão, que é o que eu participo, né? É um grupo onde as pessoas que saem do GOL e têm o carisma, né, sentem o carisma, a identidade de continuar participando do Ministério de Universidades Renovadas através de um carisma um pouco mais maduro, digamos assim, né, de estudo dos documentos da igreja, de bate-papo, partilha sobre as coisas da igreja, grupo de oração também, né, um grupo um pouquinho mais extenso. Mas é um carisma, basicamente, de estudo, digamos assim, e partilha, né? Que é o que a gente traz no nome. Que bom. Esse é o programa Deus no Comando, e, Daiane, nós temos um quadro chamado Excelentemente com Tiago Beltrán, que vamos acompanhar agora. Fala, galera do Deus no Comando, tudo bem com vocês? Hoje aí falando sobre os desafios do jovem cristão na universidade, né? Onde você começa a conhecer vários professores, várias matérias, vários pontos de vista diferentes, que às vezes começam a contestar, inclusive, a sua fé. E no Excelentemente de hoje eu queria falar exatamente sobre conhecimento. E o quanto é importante que nós busquemos cada vez mais conhecimento, estudar, conhecer pontos de vista diferentes, para que você consiga, inclusive, ter uma fé mais fundamentada. Porque se você não busca conhecimento, você só acredita no que os outros falam, muitas vezes você tem a fé abalada por uma coisa ou outra que alguma pessoa começa a falar. Mas quando você busca entender realmente o porquê de acreditar naquilo, busca entender outros pontos de vista, busca conhecer a história, você começa a ampliar o seu modelo de mundo e começa a ter uma fé baseada em algo, uma fé fundamentada. Então é super importante que para tudo na sua vida você busque o conhecimento. Na sua vida pessoal, na sua fé, no seu trabalho, porque isso vai te fazer uma pessoa muito melhor e com um raciocínio, com crenças muito mais fundamentadas. É isso aí, galera. Então sempre busque o conhecimento. Um forte abraço e Deus no comando. Muito obrigado, Tiago. Esse foi o quadro Excelentemente. Isso aí, fé e razão. Duas asas que nos elevam para o céu. Não é? Parece que tem pergunta, tem mais pergunta aí, Daiane. Acho que agora vem aqui do Ministério. Ó. Deixa eu voltar lá. O quê? Não, aqui do Ministério, é do Ministério Vida Plena. Olha só um pouquinho. Fernandinha, é você? Aí, ó. Olá, boa noite. Eu tive a graça de participar, 2 anos do GOL, lá em Blumenau. Eu quero perguntar para ti qual é a diferença de um profissional, um psicólogo ou um médico que tem a bagagem da espiritualidade, da renovação. Qual é a diferença que ele vai fazer na sociedade com, digamos, que ele seja uma pessoa batizada no Espírito Santo? Como que ele vai ser? Vai ser um profissional diferente? Tem diferença ou não? Tem, meu Deus, total diferença. Eu já tive a graça de me consultar com um profissional batizado no Espírito Santo, né? Aliás, um beijo, Cadu. Mas, ex-coordenador do Estadual de São Paulo, uma bênção de Deus, ele é coaching também. Assim, a diferença basicamente se dá a partir dessa experiência com o batismo no Espírito Santo, né? Você vai além, né? Além do superficial, além da filosofia, né? Que você falou antes, de não responder nada e só instigar mais a dúvida, né? O profissional batizado no Espírito Santo, né? O profissional que traz na essência o batismo no Espírito Santo, ele tem a tendência de ser um promotor da civilização do amor. Então, além dele ser um excelente profissional, né, porque tem que ser, né, não cabe, né, o testemunho profissional, ele passa pelo testemunho de santidade, né? Então, além dele ter esse viés, ele tem a concepção, a noção de que a vida que ele toca, ela precisa ser transformada. Não só nesse temporal, né, nesse tempo que passa, mas a nível atemporal, naquele que não passa, né, no vindouro. Então, quando você se encontra com um psicólogo, um exemplo, né, um psicólogo, um psiquiatra, um pedagogo, né, um professor, que teve uma experiência com Cristo, pessoal, um encontro, né? Isso, ele vai ter a noção de que a vida que ele tocar, ela precisa ser transformada. Não só pela pregação da palavra, mas pela pregação da vida, né? Da vida que transforma, da vida, uma moral bem... Eu vim para que todos tenham vida. Isso. E vida em abundância. Em abundância. Né? Esse é quando você se encontra com uma vida que é transformada pelo batismo no Espírito Santo, ela deixa uma marca. E geralmente Sempre. profunda, né? Porque é o próprio Cristo que toca através daquela alma. Né?
Esse é o programa Deus no Comando. Nós estamos falando sobre o desafio de ser um jovem cristão no meio universitário. Fique ligadinho e voltamos já já. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar, derrama. Eu sou marcado pelo fogo. Se Deus mandar, já estou pronto. Sou um sentinela, eu sou uma missão. Eu sou marcado pelo fogo. Se Deus mandar, já estou pronto. Sou um sentinela, eu sou uma missão. Com Deus no comando, a gente está sempre pronto para seguir em missão, fazendo a vontade de Deus acontecer em todos os lugares e, como nós estamos comentando nesse programa, sobretudo no meio universitário. Por isso, para viver bem essa realidade, aquela dica bacana com a Tamires no Top Trends. E aí, galera do Deus no Comando, mais um Top Trends aqui. E hoje, falando sobre a presença dos cristãos na universidade, eu lembrei de uma coisa que eu aprendi, que era que a igreja é mãe das universidades, né? Conhecida como a mãe das universidades, que a universidade, esse sistema universitário, ele é originalmente católico. Eu descobri isso num livro chamado A História que Não é Contada, escrita pelo professor Felipe Aquino. Ele teve a ideia de escrever esse livro a partir de alguns conflitos que ele encontrava na sala de aula como professor, de questionamento de alunos, de muitas coisas assim, principalmente sobre a fé católica. Então ele resolveu escrever esse livro falando sobre essa história que não é contada nas universidades, que não é contada nas escolas, e muitas vezes a gente não sabe, como cristãos, como católicos, não conhecemos essa história. Então esse livro é muito esclarecedor, traz informações riquíssimas, uma escrita bem bacana. É um livro bem comum de se encontrar em livrarias católicas, A História que Não é Contada, do professor Felipe Aquino. Além disso, ele tem muitos textos sobre esse tema, alguns outros livros também falando sobre isso, que vale a pena você fazer a leitura e conhecer, se aprofundar um pouco mais no assunto, porque não só no ambiente universitário, mas qualquer ambiente que você for entrar, muitas vezes você vai ser questionado, e é importante que você tenha embasamento sobre aquilo que você vai falar, os discursos que você vai defender. Então essa é a dica do Top Trends de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça, entre nas redes sociais do programa Deus no Comando, no Facebook, no Instagram, enfim. Todos os programas também depois são vinculados no YouTube para você compartilhar com quem não pôde assistir aqui na TV Evangelizar. E, cara, é isso. Até mais! Obrigado, Tamires. Galera, esse foi o quadro Top Trends. Mas agora nós queremos rezar por você. E eu quero convidar a Daiane, que é coordenadora do Ministério das Universidades Renovadas aqui no estado do Paraná, para conduzir a nossa oração nesse momento. Pedir a graça, a força de Deus e do Espírito Santo para você que está no meio universitário hoje. Neste momento, jovem acadêmico e jovem que tem a pretensão de um dia se tornar acadêmico, nós queremos pedir uma graça especial sobre a sua vida. Nós queremos pedir neste momento um derramamento do Espírito Santo, um derramamento perene do Espírito Santo sobre a sua vida, que talvez há muito já se encontre como um terreno seco. Você que talvez entrou numa universidade e foi acometido por uma falta de fé, foi acometido por uma doutrinação ou algo parecido que veio e arrancou do seu coração o temor a Deus. Que neste momento você possa permitir que o Espírito Santo te alcance, aí na sua casa, aí onde você escuta essa oração, e que você possa ser tocado pelo Senhor, que você possa ser tocado por esse Espírito Santo que vivifica, por esse Espírito Santo que transforma a nossa alma, transforma a nossa vida. Senhor, eu te imploro, Senhor, na autoridade de coordenador estadual do Ministério Universidades Renovadas, esse batismo no Espírito Santo, esse novo ardor, Senhor, que Tu possas alcançar todas as universidades deste estado,
as que possuem um grupo de oração universitário, bem como as que não possuem. Senhor, nós te imploramos um derramamento do teu Espírito Santo sobre todos os coordenadores de GOL, sobre todos os coordenadores de GOL e GPP, os coordenadores diocesanos, todos os jovens, Senhor, nós te pedimos este derramamento. Jovem, não tenha medo. Não tenha medo de professar a sua fé no meio acadêmico, pois é o Senhor que marcha à sua frente. É o próprio Senhor que caminha à sua frente. Não temas, jovem. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Santo, Senhor, é o teu nome. Louvado seja. Onde não pode chegar, Deus vai. Onde você não pode ir, Deus alcança. Quem não podes alcançar, Ele faz o que não podes fazer. Canta, jovem, canta. Deus chega, Deus chega. Onde não pode chegar, Deus vai. Onde você não pode ir, Deus alcança. Quem não podes alcançar, Ele faz o que não podes fazer. Creia, 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 jovem. Creia, porque na força da fé e do Espírito Santo, Deus te fortalece, Deus te conduz, Deus te alcança. E te alcança pela graça da sua bênção, pela graça do batismo, pela graça do derramamento do Espírito Santo. Por isso que, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu esposo, os santos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, São João Paulo II e do Padre Léo, você seja abençoado pelo nosso Deus. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Esse é o programa Deus no Comando. Estamos falando sobre o jovem cristão na universidade. Daiane, tem algum contato, algum site para que esse jovem que está lá e talvez está nos acompanhando hoje, quer fazer parte de um grupo de oração lá, para que ele possa se identificar, se localizar, buscar algum desses grupos, né, para participar? Pelo Facebook, nós estamos presentes no MUR Paraná, né? Digital no Facebook, MUR Paraná, e no Instagram, MUR Paraná Oficial, né? @MUR Paraná Oficial. E o meu, Daiane Dalvesco, né? Se precisar de alguma coisa, a gente encaminha. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Pode entrar em contato também com as redes sociais aqui do programa Deus no Comando. Será uma alegria poder responder, ajudá-lo a encontrar também um grupo de oração. Encaminharemos, né, para a Daiane, e daí daremos também o suporte necessário. Divulgue esse programa, divulgue também essa realidade e diga: jovem universitário, é possível viver a sua fé nesse meio, e é importante que você viva a sua fé nesse meio. Não é verdade? Meu Deus, é muito importante. A gente precisa construir a civilização do amor e nós contamos com todos vocês. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Por isso, também torne-se um associado aqui da TV Evangelizar. Você estará ajudando muitos jovens a também criarem essa coragem de professarem a sua fé aonde estiverem. Conheça também a comunidade Betânia, betania.com.br. Será uma alegria acolhê-lo e recebê-lo também para viver essa experiência de fé. Muito obrigado pelo carinho, Daiane. O programa Deus no Comando fica de portas abertas sempre quando você quiser voltar. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Padre. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Com esse meio de comunicação tão fundamental para a nossa fé católica aqui no nosso estado, né? E além fronteira também. E Deus abençoe muito o trabalho de vocês no MUR, no Ministério de Universidades Renovadas, e que vocês propaguem o batismo do Espírito Santo a muitos e muitos jovens universitários espalhados não só no Paraná, mas nesse Brasil inteiro. Amém, Padre. Muito obrigado. Obrigado aos nossos jovens, obrigado Vida Plena, tamo junto e Deus no comando! Fui convocado para servir o Senhor, pregar o amor e transformar este mundo. Sigo contra a corrente, Jesus marchar na frente, eu vou.
comando da armadura de Deus. Deus no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei.